Do padrão de projeto Bridge para o trabalho da disciplina de padrão de projetos do IFES Colatina, feito pelos alunos Leandro, Lucila e Rafael. Inicialmente, o padrão Bridge é um padrão de estrutura em que a característica principal dele é que uma interface, e no caso a interface aqui não é a interface gráfica, o que é apresentado na tela, mas sim uma abstração, ela possa variar das suas implementações. Como é que isso acontece? Quando você cria uma interface, você cria ela de um jeito que ela possa variar independentemente de onde ela vai acontecer, ou seja, ela não fica submissa ou ela não fica correlacionada com a criação dela. Isso permite que a gente possa variar essas abstrações dependendo da forma que o código está sendo tratado. Um exemplo que a gente pode citar é, por exemplo, uma janela padrão, por exemplo, de aviso para um sistema que ele vai ter que funcionar tanto num computador que rode Windows, quanto que rode Mac, quanto que rode Linux. Então você vai ter a mesma janela, mas que ela possa funcionar de formas diferentes. Esse aqui, inicialmente, é o diagrama de classe original do padrão, ou seja, aqui fica bem claro que você tem uma abstração separada da implementação. E conforme você for usar a implementação, você tem implementações diferentes do que for acontecer. Mas a abstração pode ser a mesma. Conforme você for rodar esse sistema em algum lugar, ela vai se comportar de uma maneira própria. Dentro do nosso sistema, que é um estúdio fotográfico, a gente imaginou, por exemplo, essa forma de separar a abstração de implementação dentro da guia orçamento, quando a gente for finalizar, por exemplo, um orçamento, pedindo para imprimir ele ou pedindo para que ele seja agendado porque ele foi efetivado, ou até colocando já, depois de ter sido concluído, a revelação de fotos. Ou seja, dentro de uma mesma janela, a gente tem 3 opções de coisas que podem acontecer e isso pode variar e se comportar, fazer o sistema se comportar de maneiras diferentes. Porque, por exemplo, eu posso estar fazendo um orçamento e eu posso optar por não imprimir ele no final do processo, como eu posso já optar por ser um orçamento já fechado antes de lançar no sistema, de já agendá-lo, ou até de ser um orçamento que aconteceu e não deu tempo de lançar, dele concluído e já revelar essas fotos. Então a gente pode ter essas opções. Esse aqui é o código que a gente imaginou da implementação do Bridge, perdão. Inicialmente a gente cria uma interface dentro do sistema, que é uma janela padrão abstrata. Nele a gente coloca 2 métodos que vão acontecer, que é um desenhar janela e desenhar botão. Esses métodos, eles são, quando você cria dentro da interface, qualquer elemento, qualquer objeto que aplicar essa interface, obrigatoriamente tem que implementar esses 2 métodos, pelo menos uma vez. E aí a gente tem as nossas 3 opções. A janela agendar, que a gente implementou aqui, a interface janela padrão abstrata, colocamos os 2 métodos, né? Vamos passar algum elemento título e algum elemento botão, e aí também entra naquele caso de essa passagem pode ser feita, ela pode ser feita através de uma interface, através de um comando, né, um clique ou teclas de atalho. Aqui tem a outra janela que é a impressão, acontece do mesmo jeito, tem uma mensagem, mas vai ser passado alguma coisa aqui. A gente colocou título para efeito de estudo, mas pode ser passado um clique no botão, uma entrada no teclado, um comando, né? E a janela revelação, que também funciona da mesma forma. Conforme eu falei, quando você implementa alguma interface,
todos os métodos criados lá na interface anterior, né, interface padrão, eles precisam ser aplicados. Então aqui a gente viu que dentro da janela padrão abstrata, a gente tem que obrigatoriamente criar dois métodos, desenhar janela e desenhar botão, passando uma referência aqui de texto. Todos os três, tanto o imprimir, quanto revelação, quanto o agendar, eles têm esses dois métodos. Aí depois a gente vai criar um objeto abstrato geral, saída, que o que ele vai receber? Ele vai tratar a janela padrão abstrata dentro da própria classe, e ele recebe essa janela padrão abstrata que foi criada, e aí recebe o que for passado dentro dos dois padrões da interface, que é o desenhar janela e o desenhar botão, que são métodos que existem dentro da classe janela padrão abstrata. E aí, no final ele acrescenta um novo método que é desenhar, que seria criar essa nova janela de aviso, seria uma janela que deseja imprimir, ok, impressão concluída, agendamento concluído, seria isso. Só que essas informações a gente vai adaptar para as próximas classes que vão herdar essas características, como é o caso, por exemplo, da classe saída agenda. Ela recebe, através da herança, aquelas características da saída, e aí a gente desenha a janela agendar compromissos. E, por exemplo, na janela da agenda, a gente coloca 3 botões, um novo, um alterar e um excluir. Como, por exemplo, na janela impressão, a gente só coloca um outro botão, que é um confirmado que foi mandado para a impressora e essa impressão vai acontecer. E na janela revelação, a mesma coisa, foi mandado para a máquina de revelação de fotos e ele dá um ok. E aí a gente roda aqui o principal, a classe principal, que é a classe bridge, apenas para confirmar que esses padrões estão sendo passados e que eles vão se refletir. Conforme eu expliquei, aqui a gente passou em forma de texto, que é meramente teórico, mas dentro do sistema isso pode ser passado através de interface gráfica, com um action, né? Um clique, ou uma entrada no teclado, ou um comando, ou até chamar um outro método que ativa essas interfaces. E conforme a gente viu, o padrão bridge, ele é capaz de pegar uma implementação e poder usar ela conforme a necessidade, conforme o programa vai rodando. Porque não tem um padrão, tipo, toda vez que eu acessar um orçamento eu vou imprimir. Não, eu posso só agendar, ou eu posso já pedir para revelar as fotos, eu posso voltar nesse orçamento quando eu abrir o sistema porque ele foi feito algum dia anterior e já pedir para revelar as fotos para concluir. Portanto, esse é o vídeo do padrão bridge para a disciplina de projetos de sistemas.